Boa noite, graça e paz. Eu acho que você já está aí com a gente. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar uns louvores. Depois a gente vai ter um momento de oração. E depois a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Nós vamos cantar a música... Como é que chama essa música? Yaoá. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que deu tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Vamos orar? Ora para nós, Sérgio. Ora para nós. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado por mais esse culto, ó Pai. Obrigado que mesmo distante, ó Pai, nós podemos louvar e cultuar a Ti, Senhor Amém, Deus. Jesus. Ser conosco nesse momento, Senhor, de culto, que nossos corações possam voltar para Ti, ó Pai, que possamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, e que ela venha falar aos nossos corações. Amém, Obrigada Jesus. por cada irmão aqui, ó Pai, que está assistindo, que está conosco, Senhor Amém, Deus. Pai. Seja conosco, seja com o nosso país, seja com o nosso mundo, Senhor Deus.
nos cure, ó Pai, e abençoe que em breve nós possamos estar juntos novamente, ó Pai, cultuando a Ti na nossa casa de oração, Senhor Deus. É no nome de Jesus a quem eu oro. Amém. Amém. Vamos cantar outra canção, Senhor. Essa é inédita. Essa foi lançada recentemente. Música grande do pastor Ademar de Campos. Se você não conhece, você não sabe que você está perdendo. Vamos cantar grande? Pastor Ademar de Campos. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz em Cristo. Passaram bem a semana. Ficaram dentro de casa, alguns trabalhando, outros certamente, na esperança de que isso vai passar no tempo de Deus. Amém? Lembrar você que de terça e quinta nós temos o nosso estudo às 20 horas, aqui na página de do Face da nossa igreja. E também domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica. Então participe aí dos momentos em que a gente está junto nas lives para poder compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que a Igreja de Cristo se reúne na história. A igreja convencionou o primeiro dia, uma vez que domingo, sendo o primeiro dia, foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, domingo é o primeiro dia da semana, sinal de esperança, amém? Que Deus os abençoe, que Ele conceda graça para a gente no dia do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia aí em João capítulo 21, nós vamos tratar aqui sobre a restauração de Pedro, texto conhecido, já preguei algumas vezes sobre esse texto. Você também certamente já ouviu várias pregações, mas eu acredito que Deus sempre tem sempre lições novas, né, desse texto para a nossa vida. Então abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 21. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 14. Já faz tempo que a Igreja de Cristo não se reúne presencialmente. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas de alguma forma eu quero aqui já agradecer e parabenizar a Igreja Batista Central Itaquera, porque com todas as dificuldades, apesar de nós ainda não estarmos nessa era tecnológica, nós temos aí dado um show de bola. Nós temos nos reunidos, os homens têm se reunido, a juventude, a firma, as mulheres, as mensageiras, as crianças e todos os outros ministérios da igreja têm se reunido e eu louvo a Deus por isso, graças a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você não participa desses encontros, se informe aí com a igreja, para que você faça parte desses momentos de reunião online. Certamente isso tem ajudado muito a nossa igreja, não só a nossa igreja, mas todas as igrejas que têm passado por esse momento. A tecnologia tem nos ajudado a nós termos algum tipo de contato, e isso é importante. E glória a Deus por isso. Também, fique à vontade de colocar os seus pedidos de oração, porque no final a Thalita vai elencar aqui os pedidos que você colocou nos comentários. Então, aproveite durante o momento da entrega da palavra, você colocar o seu desejo, colocar o pedido de oração para alguma pessoa que você conhece, para algum ente querido, para um parente, enfim, porque aí todo mundo fica sabendo do seu pedido, depois que a Thalita falar aqui. Não só isso, a gente também ora, amém? E é importante que nós oremos uns pelos outros, porque Deus, Ele trabalha e Ele estabeleceu a oração como um dos meios pelo qual Ele age no mundo. Então Deus deseja, de fato, nos abençoar. Ele deseja dar aquilo que está em nosso coração, que está alinhado à vontade dEle. Mas para isso a gente precisa orar e pedir a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Às vezes dá vontade de desistir. Talvez você já tenha pensado em desistir. E hoje aqui a desistência que eu estou me referindo é a desistência do ministério. Então aqui eu acredito que quando a gente estuda a restauração de Pedro, nós precisamos dar uma aplicação direta àquelas pessoas que porventura pensam em desistir do ministério. Então a minha palavra hoje aqui é para você que é pastor, para você que é seminarista, para você que é missionário, missionária, para você que exerce
alguma função dentro do corpo de Cristo, para você que organiza o trabalho com as mulheres, com a juventude, com as crianças, para você que trabalha no corpo diaconal, para você que trabalha em alguma área administrativa da igreja, para você que leva a palavra, você que é evangelista, você que um dia levantou o cajado da igreja e disse, pode deixar comigo que eu vou trabalhar, que eu vou atender o chamado do Senhor. A gente sabe que, às vezes, o cansaço e o abatimento ele pode tomar conta do nosso coração e aí vem os questionamentos se realmente valem a pena. Se valem a pena nós continuarmos naquilo que nós chamamos de reino de Deus. Você já pensou em desistir? Eu não digo desistir de Cristo, mas você já pensou em falar assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou largar esse negócio de igreja. Eu vou largar esse negócio de ficar dedicando o meu tempo para um ministério. Eu estou aqui só para ajudar. Eu não quero me comprometer com aquele trabalho, né? Porque é muito custoso, é muito chato, o estresse que recai sobre mim é muito desgastante e os compromissos que eu preciso assumir são muito grandes. Então eu prefiro, na verdade, ajudar um pouquinho de lado, ficar um pouquinho escondidinho, do que de fato assumir aquilo que Deus quer para mim, porque a gente sabe, quem já fez isso sabe que o quão custoso é estar na frente de algum trabalho, de algum ministério, e às vezes isso desgasta a gente. E não só isso, né? Não é só por conta do desgaste, por conta do estresse, é por conta também de, às vezes, as nossas atitudes revelarem de fato que nós não somos pessoas dignas para exercer aquela função pela qual a gente acredita que Deus chamou a gente. Então, de vez em quando a gente erra e de vez em quando a gente olha para dentro e fica perguntando, será mesmo que Deus me chamou para esse negócio? Será que não existem pessoas melhores do que eu e mais qualificadas do que eu para poder exercer esse ministério? Então, a minha palavra hoje é para você que é crente em Jesus Cristo, para você que é ovelha de Deus, para você que conhece Jesus, para você que escuta a voz do seu pastor e segue o seu pastor, para você que talvez esteja cansado. E o cansaço, certamente, quando nós pensamos em ministério, ele se acentua principalmente em momentos que nem nós estamos passando hoje, porque são momentos em que talvez a gente deseja fazer alguma coisa, deseja construir algo, e você se sente impotente por conta do próprio isolamento que não permite para que você desenvolva a tarefa pela qual Deus te chamou no reino. Às vezes desgasta, né? Às vezes desmotiva. Às vezes você quer fazer ali uma reunião online, nem todo mundo está afim, nem todo mundo quer, nem todo mundo deseja. As pessoas não entram no mesmo horário, tem dificuldade com tecnologia. É uma série de dificuldades que às vezes dá vontade de você, de fato, abandonar aquilo que Deus pediu para que você fizesse. E o pior ainda, às vezes você olha para o seu coração e realmente você olha e fala, puxa, mas será que eu sou mesmo essa pessoa da qual Deus chamou para levar esse ministério adiante? Então a minha palavra é para você. Minha palavra é para você que de alguma forma tem pensado em desistir, ou desistiu já, ou está pensando aí se de fato ao retorno da igreja você vai fazer tudo aquilo que você fazia, ou então você já não vai aproveitar desse momento de intervalo que Deus te deu e você entendeu que, puxa, como é bom ficar sem fazer nada, como é bom não poder ter aquele compromisso com a igreja, aquele compromisso com o Senhor, aquele compromisso com os irmãos. Afinal de contas, é tão bom assistir um culto online, porque se dependesse de mim, a minha vida ia ser só essa. Ficaria em casa aqui todos os domingos às 18 horas, não iria para a igreja, não preciso me aborrecer aí, às vezes com algum irmão difícil. Então, eu me acostumei com esse momento, então para mim é uma grande oportunidade para eu deixar, se não tudo, pelo menos a metade das coisas que eu estava fazendo, porque de fato isso tem sobrecarregado a minha vida, isso tem trazido estresse, e eu também não me sinto essa pessoa digna de poder estar na frente de algum ministério. Na verdade, eu acredito que a maioria das homens e das mulheres que um dia tomaram a frente de algum trabalho no reino de Deus, eles certamente já pensaram em desistir. Eu me lembro aqui de Spurgeon, um dia Spurgeon, grande pregador inglês, puritano batista, né? O Spurgeon, ele foi questionado se ele já tinha pensado em deixar o ministério.
E ele disse que todas as segundas-feiras ele pensava em fazer isso. E a gente sabe quão próspero foi o ministério de Spurgeon, com quantos frutos que ele trouxe para o céu. Até hoje se estudam os seus sermões, até hoje Spurgeon é uma referência de pregador no mundo, um pregador sério. E ele mesmo diz, todas as segundas-feiras, é lógico que ele falou com um tom irônico, porque é de costume, né? A folga do pastor ser às segundas. Então ele aparentemente ele disse algo parecido com isso. Olha, todas as segundas-feiras que eu paro para descansar, eu paro para refletir sobre o ministério, ali eu chego à conclusão que na verdade eu tenho de desistir. Mas na verdade a gente sabe que ele usou essa expressão de forma irônica, mas na verdade retrata o peso que é no qual nós seguimos adiante com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é importante às vezes a gente parar, refletir um pouco na nossa vida, recarregar as nossas energias, buscar revitalização no Senhor para que a gente siga à frente. Momento para que a gente repense e revitalize as nossas forças. Por isso que eu estou trazendo aqui a experiência que o apóstolo Pedro teve sobre restauração na vida. Quem ele era, o que ele produziu, onde que ele estava nesse momento, e pensar em algumas possibilidades acerca de como que estava o coração dele nesse momento aqui, no capítulo 21 de João, antes de Jesus se aproximar dele mais uma vez depois da ressurreição e bater um papo com Pedro. Então vamos seguir aqui na leitura. Eu vou ler do verso 21 até o verso 14. Ou desculpa, do verso 1 até o verso 14. Eu estou aqui no Evangelho de João, no capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Verso 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, verso 10, Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Vou ler o verso 13 novamente. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Os discípulos, eles não estavam, no primeiro momento, reconhecendo Cristo, porque Cristo já estava com seu corpo ressurreto, e certamente já não tinha mais a mesma semelhança do mesmo corpo, e esse era o motivo pelo qual, no primeiro momento, eles não o reconheceram. Mas o fato é que a gente chega aqui no verso 1 do capítulo 21, e João, que presenciou esse fato, que inclusive estava com Jesus ali depois da sua ressurreição,
esse mesmo João que disse para Pedro olhar lá para a prainha ali do mar de Tiberíades para dizer que Jesus estava lá, ele diz agora aqui no verso 1, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades. Foi assim, ele diz que estava Jesus à margem do Tiberíades, porém os discípulos eles agora estavam pescando. E por que eles estavam pescando? Verso 3, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Esse verso 3, eu acredito que ele é a chave para que a gente possa interpretar o motivo pelo qual Jesus ele agora se dirige a Pedro para poder conversar diretamente com Pedro. Mas antes do verso 3 acontecer, antes de Pedro tomar essa decisão de pescar, a gente precisa lembrar um pouquinho quem era Pedro e infelizmente hoje, infelizmente não, mas felizmente nós vamos aqui trazer algumas coisas não muito boas que o apóstolo Paulo, ou melhor, que o apóstolo Pedro fez. Eu digo felizmente porque a gente precisa aprender com os erros do apóstolo Pedro. E a gente acredita que o Espírito Santo de Deus levou o coração de João a poder escrever um pouco sobre o perfil de Pedro, não só os seus acertos, também quanto os seus erros, para que a gente pudesse aprender com Pedro das coisas que a gente deve fazer e das coisas que a gente não deve fazer. Então eu quero lembrar aqui algumas coisas que não foram muito boas na vida de Pedro. A gente sabe que Pedro acertou notadamente quando ele anda sobre as águas, né? Ele é conhecido como o apóstolo que afundou nas águas, mas ele foi o único, na verdade, que tomou coragem de sair do barco e se dirigir a Jesus. Então Pedro ele acerta quando ele anda nas águas. Mas a gente sabe, conforme o Evangelho de Cristo fala para nós, que Pedro ele começa a olhar ali o vento, ele começa a olhar ali o mar tempestuoso, então ele cai e ele afunda nas águas. Então isso mostra a falta de fé em Pedro, a falta de fé. Primeiro, Pedro ele é aquela pessoa que sempre tem o ímpeto de estar na frente. Ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a tomar decisão, mas agora Pedro é a pessoa que afunda do mar. Então, imagina a vergonha, a sua vergonha, se isso acontecesse com você. Imagina que Jesus pede para que você vá até ele, você vai, e aí você sabe que todos os seus amigos estão lá atrás, te olhando no barco, na expectativa de ver o que vai acontecer, e de repente você afunda. Certamente eu sentiria uma vergonha profunda, e eu acredito que Pedro de alguma forma também ele passou aí essa vergonha. Eu acredito que Pedro de alguma forma permitiu que o abatimento pudesse tomar conta do coração dele, porque afinal de contas ele decepcionou Jesus, ele que dizia que era um homem de fé, um escolhido do Senhor, pela graça de fato ele foi, mas agora Pedro ele afunda nas águas. Então a primeira queda de Pedro, e eu não estou aqui elencando do ponto de vista cronológico, mas eu quero aqui apontar algumas quedas. Então a primeira queda de Pedro, ou seja, o primeiro momento em que ele decepciona certamente Jesus, o primeiro momento em que ele passa a vergonha junto com seus irmãos de ministério, é o momento em que ele afunda nas águas. Então Pedro ali passou um vexame público de mostrar que ele não era aquela pessoa que talvez ele achasse que era, ou que mesmo ele estava dizendo que era. A gente precisa lembrar que Pedro era uma pessoa simples, um pescador, e que notadamente Pedro ele lidera os discípulos, até porque Jesus aqui no capítulo 21, ele vai ratificar essa questão da liderança dele quando pede para que Pedro apacente as suas ovelhas. Mas, num primeiro momento, eu quero lembrar você que Pedro afundou sobre as águas. E aí Pedro, ele, entre os seus acertos e entre os seus erros, ele está caminhando com Jesus Cristo em direção a Jerusalém, para a ceia. E aí, durante esse momento, ali em Mateus capítulo 26, a gente vai perceber que Jesus Cristo agora está indo para a cruz e está ali vivendo seus últimos dias na terra, e é urgente que Jesus Cristo ensine algumas coisas de forma bem objetiva para os seus discípulos, ou pelo menos
tente saber dele, se de fato ele sabia uma verdadeira natureza de Jesus, de quem ele era, enfim. E Jesus faz aquela grande pergunta, né? O que estão dizendo aí quem eu sou? Quem eu sou para as pessoas que me viram, para as pessoas que têm contato comigo? Quem disse que eu sou o Messias, ou quem disse que eu sou um mero profeta, ou quem disse que eu sou um charlatão? E na verdade, o que estão dizendo acerca de mim, acerca da minha identidade? E Pedro, ele salta na frente de novo, ele não conseguia ser o segundo e nem o terceiro da fila. Certamente Pedro era a pessoa que tomava o microfone sempre que pudesse ter a oportunidade, e lá estava ele mais uma vez. E ele chega para Jesus, e olha que interessante, ele acerta agora em dizer para Jesus o seguinte: olha, Jesus, vou dizer para ti o que eu sei acerca da sua identidade. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Então Pedro acertou, mas o que deixa a gente intrigado é a resposta que Jesus Cristo dá para Pedro. Jesus Cristo não diz para Pedro: puxa vida, Pedro, olha, parabéns pela sua inteligência, parabéns aí porque você descobriu pela sua própria capacidade de sabedoria saber quem eu sou, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelas suas obras, né? Porque afinal de contas, você exerceu obras dignas de glória. Não, Jesus Cristo não dá essa resposta para ele. O que intriga no texto é que Jesus vai dizer o seguinte para Pedro: Pedro, parabéns, mas eu quero te lembrar o seguinte: essa sua resposta que você articulou é uma resposta que tem origem no céu, ela veio do céu para você, ou seja, foi o Espírito Santo de Deus que revelou, que iluminou o seu coração para que você pudesse dar essa resposta. Então, olha que Jesus está dizendo: o mérito não é seu, Pedro. O mérito é da pessoa do Espírito Santo que deu essa resposta para você. O texto não diz isso, mas podemos conjecturar ali a possibilidade de, talvez, Pedro, com essa resposta, tentar arrancar algum tipo de elogio de Jesus diante dos seus apóstolos que estavam ali. Mas a impressão que se tem é que Jesus, ao perceber essa possível condição de Pedro, está dizendo o seguinte para Pedro: parabéns, mas abaixa a bola. Parabéns, mas não solta rojão. Parabéns, mas não traz o mérito da resposta para você. Policie o seu coração, porque eu sei quem você é, eu sou Deus, eu consigo enxergar além da pele humana, e se você não tomar cuidado, você vai fazer com que aquilo que você sabe de mim, aquilo que o Espírito Santo te revelou, se torne um orgulho espiritual para você. Então, eu penso que Jesus Cristo está ali tentando trabalhar um possível pecado de orgulho de Pedro. Então, na verdade, mais uma vez, Pedro toma um puxão de orelha do Senhor. É um puxão de orelha leve, mas ele toma um certinho puxão de orelha do Senhor, né, tentando ali talvez conter o coração de Pedro para que ele não se exaltasse diante do conhecimento que ele teve. Interessante, né? Essa semana eu estava assistindo uma live, que agora todos nós, de alguma forma, nós estamos assistindo bastante lives, e o pastor que eu estava assistindo, ele lembrou dessa condição do orgulho espiritual, que é muito comum naquelas pessoas que ensinam a Bíblia, que é muito comum naquelas pessoas que exercem o seu dom, o seu talento com maestria, de acharem que aquilo que elas estão fazendo é mérito delas próprias. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz, todas as bênçãos que nós produzimos no corpo de Cristo, no reino de Deus, tudo aquilo que a gente ensina, os nossos dons, quando encanta o coração dos homens, na verdade tudo isso é obra de Deus. É Deus que está lá atrás, no pano de fundo, fazendo com que de alguma forma a sua glória se manifeste a partir do exercício dos nossos dons. Então, fica aí uma dica para você também. Tome cuidado, você que canta, você que ensina a palavra, você que administra bem as questões da igreja, você que é uma pessoa carismática, que atrai pessoas, você que tem uma liderança natural. Tome cuidado para que isso não suba ao seu coração, sabendo que isso provém de Deus. É Deus que proporciona isso para você, e isso não vem do seu mérito, isso não vem do seu esforço. Eu penso pela fé que era possível
que Jesus estava tentando trabalhar essa condição aqui no coração de Pedro. Você está certo, Pedro, mas eu conheço você. Se eu falar bem de você, se eu te der parabéns aqui, e deixar você só com parabéns, é capaz de você achar que você é o cara. Então, você está de parabéns, mas lembra, é pela graça que você acabou de ter o real entendimento da pessoa que eu sou. Então, Pedro, vai devagar, nem muito ao céu, nem muito à terra. Segura aí um pouco seu coração. Penso que nesse momento, Jesus Cristo estava de alguma forma também pastoreando o coração de Pedro, para que Pedro não se exaltasse diante de um possível pecado de soberba e orgulho espiritual que estava ali diante dele. Mas o fato é que, além de Pedro afundar nas águas, agora Pedro também está tomando uma puxadinha de orelha leve do Senhor, para que ele não exaltasse ali o seu espírito. Sigamos mais à frente. É interessante que, se você olhar ali o texto de Mateus, especificamente Mateus capítulo 26, logo após, no mesmo cenário praticamente, logo após Pedro acertar ali o alvo, né, e falar que Jesus Cristo de fato era o Messias, agora olha o que acontece. Jesus Cristo está ali dizendo, dentre outras coisas, que ele iria morrer, que ele iria para a cruz. E Pedro agora, ele realmente, ele fica na carne e ele tenta se passar por uma pessoa espiritual, mas na verdade ele é espirituoso e não necessariamente uma pessoa espiritual. Ele fica na carne e ele agora quer ensinar Jesus. A ovelha tentando ensinar o seu pastor. A ovelha tentando ensinar o seu pastor e dizendo para o pastor o seguinte: imagina, Senhor Jesus, né? Imagina que uma coisa dessa vai acontecer contigo, que você está repreendido. Eu fico imaginando, talvez num contexto de hoje, Jesus, ou melhor, Pedro repreendendo Jesus no próprio nome de Jesus. Senhor, você está repreendido em nome do Senhor Jesus, em nome do seu próprio nome, porque você não sabe o que você está falando, né? Você está emocionado, enfim, eu quero aqui que você preste atenção no que eu estou dizendo. Você não vai morrer. Tira isso da cabeça. Né? Tira isso do seu plano, do seu projeto, não é isso que Deus quer para você. Afinal de contas, a vontade do Senhor, ela é boa e ela é agradável. Então, não existe nada de benéfico e nada de agradável na cruz. Eu fico imaginando que se tivesse uma madeira ali por perto, né, como o costume de alguns, é capaz de Pedro até dar ali 3 soquinhos na madeira dizendo: está repreendido aqui, Jesus, você não vai passar aqui por esse momento de dor, e fica comigo que eu sei das coisas, eu sei do que eu estou dizendo, pode deixar que eu vou cuidar de você e essa cruz não vai aparecer na sua vida. E para de pensar sobre isso, Jesus. Pedro, na sua loucura, tentando ali exortar o Senhor Jesus Cristo acerca daquilo que Jesus já estava dizendo há tempos, que ele seria crucificado. E Pedro ali, na verdade, ele dá uma bronca em Jesus, ou pelo menos tenta dar uma bronca em Jesus, para que Jesus pudesse mudar o seu plano e a sua rota. Ele não aceitava a morte de Jesus. Na verdade, se passou ali por uma pessoa espirituosa, tentou se colocar ali no lugar de Jesus. Interessante que nesse momento, também uma resposta que intriga os nossos corações, que Jesus dá, quando Jesus diz para ele o seguinte: Pedro, atrás de mim, Satanás, vai de retro. Na verdade, Jesus, ele diz o seguinte, depois da resposta de Pedro, ele diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, vai de retro, né? Você não conspira a favor das coisas do reino, ou seja, você é quem não sabe o que está falando. Na verdade, olha que interessante, Pedro deu uma mancada ali, feia agora, uma mancada monumental. E diante de quem? Dos seus amigos, diante dos seus discípulos. Mais uma vez, Pedro está passando vergonha, e agora ele não passa vergonha em particular, de novo, ele passa vergonha na frente dos seus amigos, na frente dos seus discípulos. Pedro passa vergonha na frente dos seus liderados, E o que acontece também, a gente percebe uma ação de amor e de misericórdia sobre a vida de Pedro, porque essa
essa resposta de Jesus, ela não quer dizer necessariamente que Pedro estava possuído pelo próprio diabo, que Pedro tinha tomado o coração, ou melhor, que Satanás, que o diabo, tinha tomado o coração de Pedro para que Pedro pudesse de alguma forma desviar Jesus da cruz. Assim como Satanás tomou o coração de Judas para levar Jesus para a cruz. A gente percebe que, notadamente, os evangelhos vão dizer que Satanás toma o coração, ele enche lá o coração de Judas, né, para que Judas pudesse levar Jesus Cristo à cruz. E que fica aqui uma dica: nem todo mundo que é possuído pelo diabo espuma pela boca, sapateia, né? Nem todo mundo faz aquele teatro todo que as pessoas que estão endemoniadas fazem. Não, na verdade, as pessoas que fazem, mas os demônios que fazem todo aquele teatro com aquelas pessoas que estão endemoniadas. A gente percebe no texto ali de Lucas, do Evangelho de Lucas, que o Satanás, ao tomar o coração de Jesus, o que Lucas fez foi dar um beijo na face do Cristo. Às vezes a gente tem a mera impressão de que o demônio se manifesta nos seus sinais, o demônio se manifesta nos seus horrores, mas às vezes também o demônio pode se manifestar num único beijo simples. Fechando aqui parênteses, então, a gente percebe que Jesus Cristo agora vai tratar essa questão e Jesus está dizendo agora para o diabo, porque certamente, de alguma forma, nós não sabemos como, mas o diabo ele influenciou o coração de Pedro para que Pedro falasse aquela resposta. Não podemos aqui acreditar que o diabo se apodera, que o diabo que Pedro agora está possuído pelo próprio Satanás para poder dizer ao Senhor. Mas podemos sim inquirir, podemos sim também assegurar e responder com toda firmeza que de alguma forma Pedro caiu no laço do diabo. Ele foi de alguma forma instrumento do diabo para que ele pudesse falar aquilo. Pedro não vigiou, e quando não se vigia, o diabo ele toma brecha para poder trabalhar no nosso coração. Pedro não foi possuído, mas certamente ele foi influenciado diretamente pelo diabo para que Jesus não fosse até a cruz. E a repreensão ali, a melhor interpretação que nós temos é que a repreensão ali não foi diretamente para Pedro, mas sim Jesus falando diretamente ao diabo que estava ali naquele contexto. Mas o fato é que, mais uma vez agora, Pedro, ele erra. Aquele Pedro que um dia respondeu a mensagem da graça, aquele Pedro que um dia ele foi chamado para deixar de ser pescador de homens, agora chamado para deixar de ser pescador e agora ser de fato pescador de homens. Era uma pessoa simples, que ele viu na frente dele uma grande oportunidade de fazer uma diferença no mundo. Ele agora se sentia uma pessoa importante, um chamado, um discípulo de Jesus. E ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que não era contada entre os ricos e entre os sábios. Ele agora viu numa grande oportunidade, eu imagino a expectativa que Pedro tinha quando Jesus chamou ele, juntamente com os 12, para fazer parte desse grande projeto chamado igreja. Certamente a alegria fazia parte do coração de Pedro. Pedro se sentia importante. Pedro se sentia realmente uma pessoa que tinha o lugarzinho dele no céu. Mas, mais uma vez, Pedro agora decepciona Jesus e ele está diante ali dos seus discípulos. E o que chama mais a nossa atenção é a negação de Pedro, aquele episódio, ou melhor, antes de nós chegarmos lá, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo está caminhando para Jerusalém, e Jesus Cristo ali, ao instituir a ceia, o seu evangelho diz que Jesus Cristo, então, ele agora, antes da ceia, ele vai fazer a lavagem dos pés dos discípulos. E aí Pedro de novo erra. Mais uma vez Pedro erra. Pedro apanhava muito de Jesus. A impressão que a gente tem é que Pedro não podia ver uma oportunidade para errar, que ele caía no erro. Então, Jesus Cristo, ao tentar lavar os pés de Pedro, Pedro falou para Jesus: Jesus, o senhor não está bem da cabeça, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo, imagina que o senhor vai lavar os meus pés. Pai,
deixa esse negócio para lá, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Pedro não tinha entendido qual que era o trabalho de Jesus, e Jesus estava dando exemplo para Pedro ali daquilo mesmo que ele devia fazer. E Pedro ali se colocando num lugar que não era merecedor daquilo, e de fato ele não era, mas ele estava ali com uma falsa piedade de que Jesus não podia lavar os seus pés. Era uma falsa piedade, ele era um piedoso mascarado, mostrando ali que de uma falsa humildade, de uma falsa piedade de que Jesus não podia lavar os seus pés. E aí, Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. E aí Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, olha, se você não quiser que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Mais uma vez passa uma vergonha na frente dos amigos, e os amigos deles estão ali para ver. E aí Pedro era assim, ou era 8, né, ou 80, ou Pedro, ou ele ia de um extremo para outro. Já que então é para lavar os pés, o Senhor já me dá logo um banho, molha desde a minha cabeça, o meu corpo, enfim, já que a conversa é por aí, o Senhor me lava o corpo inteiro. Então, assim, ele tinha, às vezes, um espírito dúbio, né? Ele, ao que tudo indica, parece que ele tinha alguma dificuldade lá com o seu domínio, e ele, uma hora estava no céu e outra hora estava no inferno, uma hora ele impedia, outra hora ele abria demais as oportunidades, e esse era o Pedro que a gente conhecia. Agora sim, a gente chega no momento em que Pedro, mais uma vez, ele erra, e esse é o erro que eu acredito que é o erro que nós mais conhecemos de Pedro, que é o momento em que ele nega Jesus. E Jesus está ali, dizendo que vai ser entregue naquela noite, que no outro dia ele seria, na madrugadinha, ele seria torturado, ele seria humilhado, ele seria escarnecido, ele seria entregue aos homens, seria crucificado. E aí Pedrão, o nosso amado Pedrão, nosso líder, mais uma vez ele toma a frente e ele diz para Jesus o seguinte: Senhor, você não sabe o que o Senhor está falando. Deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor é Jesus, o Senhor é o Messias, mas assim, estou aqui, é lógico, fazendo uma brincadeira, mas eu fico imaginando que tipo de conversa que deve ter tido, né? Imaginando Pedro fazendo assim: olha, você não sabe o que você está falando de novo, eu quero te ensinar. Ou agora a ovelha vai ensinar você, que é mestre, dizer o seguinte para você: tá vendo toda essa turma que está aí? Tá vendo esses 11 aí? Eu conheço cada um deles. Aquele ali vai te entregar, aquele ali diz que te ama muito, mas na verdade não ama tanto. Aquele outro lá tem essa dificuldade, aquela dificuldade. Eu também tenho as minhas que o senhor conhece, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sou o cara. Conta comigo que eu fecho contigo, Jesus. Você vai, de uma vez por todas, reconhecer o meu valor. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu sou melhor que eles. Eles podem até te negar, mas eu jamais te negarei. Você não sabe, Jesus, com quem que você está falando. Você não sabe, Jesus, das capacidades que eu tenho. Eu sou o cara e eu vou ficar contigo, com você até a morte. Eu amo você, Jesus. Você é o meu mestre do meu coração. Jamais eu vou abandonar você. O meu amor por você é muito grande. O meu amor é maior do que esses discípulos aí. Eu nunca te abandono. Conta comigo, Jesus. Pode ter certeza. Eu tenho história contigo. Eu jamais vou te abandonar. Nenhum dos outros falaram o que Pedro falou. Aqueles que falaram, aqueles que se calaram dentro da sua humildade e dentro da sua pequenez, esses não negaram a Jesus. Aqueles que Pedro, por sua vez, que disse que amava, que disse que fazia o que fazia e acontecia, esse sim foi aquele que negou a Jesus. Jesus, então, ele é preso. E aí, durante a prisão de Pedro e João têm algum tipo de acesso ali à casa do sumo sacerdote, ali no quintal do sumo sacerdote, numa fogueira, porque estava frio. Uma mulher, ela reconhece
Pedro como aquele que era discípulo de Jesus, e Pedro fala, você não sabe o que você está dizendo, eu não conheço esse camarada. E Pedro nega Jesus. Pouco mais à frente, a negação ela se acentua, e o Evangelho de Cristo vai dizer que Pedro agora ele comete perjúrio contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala impropérios, ou seja, ele fala palavras inconvenientes, inapropriadas. Pedro fala impropérios. O Evangelho diz palavras inapropriadas. Eu penso da possibilidade de Pedro ter até xingado palavrão naquele momento. O texto não diz isso, mas a carga que os evangelhos trazem para esse segundo momento que Pedro nega, até o terceiro momento, é que, de fato, Pedro ele passou dos limites com as palavras. Ao cometer ali, ao falar palavras inapropriadas. Então, Pedro, ele é esse cara. O cara que dizia que, como diz a juventude, era o bichão. Agora esse bichão ele vira um gatinho. O Pedro que dizia que era um leão, agora ele era um cordeirinho. O Pedro que dizia que era um homem de fé, agora Pedro ele era, na verdade, nada mais e nada menos do que uma vergonha. Pedro era uma vergonha. E ainda, a gente precisa lembrar um pouquinho lá atrás, que Pedro, usando pela força da carne, ele pega uma espada lá, e ele corta a orelha de Malco. Enfim, a gente pode perceber que Pedro pisou na bola com Jesus várias vezes. A gente pode perceber que Pedro, de alguma forma, ele errou muito na vida. Foi uma pessoa que começou bem no seu ministério, com todo o gás e com toda a energia, e à medida que o tempo vai passando, ele começa a perceber que as questões do reino não são questões fáceis de se administrar. E agora Jesus Cristo morre, Jesus Cristo, enfim, sai de cena durante o período e Pedro está confuso. E eu penso que o verso 3, ele é o texto, verso 3 de João capítulo 21, ele é um texto que vai dar a indicação dessa confusão de Pedro, desse sentimento de que se de fato valeu a pena tudo aquilo que ele tentou produzir durante a sua caminhada cristã. Eu penso que aqui Pedro estava um pouco cansado, que Pedro estava um pouco abatido, que Pedro estava um pouco entristecido. E não só isso, estava um pouquinho com medo também, porque ele sabia que Jesus, ao ressuscitar, hoje mandou um recadinho para ele, manda avisar Pedro que Jesus vai ter com ele na Galiléia. Então estou imaginando aqui Pedro se preparando para poder entrar no gabinete de Jesus, para sentar com Jesus agora e tomar uma ensaboada de Jesus. Eu penso que era o que o coração de Pedro estava propenso a acreditar. Pedro podia estar orando, Pedro podia estar jejuando, esperando o Senhor conforme o Senhor predisse que ele estaria, mas Pedro não faz nada disso. Pela primeira vez, depois que Pedro é chamado, pelo menos a que a gente vê aqui no Evangelho de João, ele é chamado da sua antiga tarefa, ele volta a ela, que é a tarefa de pescar. E ele diz o seguinte: vou pescar. Está sentado ali na prainha, talvez, ali na Galiléia, e ele deve ter estudado um pouco a sua vida e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Não vale tanto a pena eu fazer aquilo que eu pensei que eu pudesse fazer. Já pisei tanto na bola com Jesus, já decepcionei tanto os meus irmãos em Cristo, a vida está tão difícil, quem vai tomar conta de mim? Sabe de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Não sei como é que está seu coração hoje, talvez você perdeu o emprego, talvez o seu salário foi diminuído, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez você não recebeu nenhuma ligação de alguém que faz parte de igreja, que porventura você criou expectativa de receber essa ligação, esse abraço, esse carinho, enfim. Talvez você está numa situação que você está desgostoso para com a igreja de Cristo, para com o serviço pelo qual Deus te deu,
E talvez é possível que o seu coração esteja parecido com o coração que tinha aqui o apóstolo Pedro na época, e talvez você está considerando ir pescar também. É possível que depois que tudo isso passar, você vai fazer o seguinte: sabe de uma coisa? Está tão bom aqui, no meu ambiente caseiro, está tão bom eu não ter aquele compromisso cansativo e chato de ir para a igreja todo dia. Está tão bom aqui, eu sem aquele estresse, sem aquela carga do meu ministério. Sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Ou seja, eu não vou abraçar a causa pela qual Jesus me deu. Porque a decepção é tão grande e eu não sou talvez essa pessoa qualificada também. Já decepcionei tanto a igreja, já decepcionei tanto a própria pessoa de Jesus Cristo. Quer saber de uma coisa? Eu vou tomar conta da minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, eu vou pescar. Talvez o seu coração esteja assim, com o coração de Pedro. Talvez essa palavra seja para você essa noite. Então preste atenção que certamente Deus ainda tem a falar ao seu coração. Quero aqui abrir um parênteses a você que é líder, ou a você que deseja ser líder, a você que influencia pessoas. E o parênteses está aqui ainda no verso 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, eles quem? Aquelas pessoas da qual Pedro exercia influência. Aquelas pessoas da qual Pedro exercia liderança. Aquelas pessoas da qual Pedro tomava conta. Aquelas pessoas que elas observavam o comportamento de Pedro e copiavam o comportamento de Pedro. Aquelas pessoas da qual Pedro liderava, direta ou mesmo indiretamente. E essas pessoas que eram discípulos disseram o seguinte: nós vamos com você. Então, líder, potencial líder, você que é influenciador de pessoas, tome cuidado com o que você faz, tome cuidado com as suas pescarias, porque as pessoas que você influencia estão vendo você ir pescar. Você não gosta de ir para a igreja? Talvez. É possível, né? Eu estou aqui fazendo menção fora desse momento de pandemia. Você não gosta de ir para a igreja? As pessoas que você influencia estão percebendo isso e elas também vão seguir o seu comportamento. Você fala mal de liderança de igreja, as pessoas que estão do seu lado também vão copiar e vão fazer exatamente o que você está falando. Você não dá um bom testemunho, né? Seu caráter cristão é um caráter duvidoso, certamente as pessoas que estão do seu lado vão ser em algum nível sua cópia. Então, cuidado ao dizer vou pescar, porque muitas pessoas podem tentar desejar ir com você pescar. A sua tarefa não é pescar. A sua tarefa não é conjecturar, pescar, voltar a fazer aquilo que você fazia antes. A sua tarefa é outra. E a gente vai ver isso aqui no texto logo mais adiante. Fecha parênteses. Verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas seus discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus vai até a praia, os discípulos não reconhecem Jesus, e Jesus chama eles de filhos. E dentre esses filhos estava um filho especial de Jesus, que era Pedro. Perceba como que Jesus ainda trata Pedro, filho. É graça sobre graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. Esse é o Senhor pelo qual nós servimos. Aquele Senhor que, apesar de todas as nossas mancadas, aquele Senhor que, apesar de nós considerarmos, olhar para trás, colocar o cajado no chão e viver a nossa vida e pescar, esse mesmo Senhor ainda chama os seus de filhos. Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. João faz uma menção dele mesmo aqui no verso 7. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, o próprio João, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Verso 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes.
que acabaram de pescar. O cenário estava montado. Jesus Cristo tinha montado ali um braseiro. Jesus Cristo agora chama os seus discípulos e também Pedro para comer com eles. Era algo comum entre os discípulos de Jesus comerem. Por isso que eu tenho uma tese que no céu vai ter muita comida, porque Jesus Cristo com o seu corpo ressurreto, nosso corpo será semelhante ao dele. Jesus com o seu corpo ressurreto, ele comeu, né? Por isso que eu acredito também que crente gosta de comer bastante, porque Jesus apreciava a boa comida, os discípulos sabiam do valor espiritual que estava em torno da mesa. Jesus mais uma vez chama os seus discípulos à comunhão. E chama Pedro à comunhão, ao seu aconchego. Jesus chama Pedro para a sua cozinha, para tomar um cafezinho com ele, comer um bolinho de chuva com ele. Aquele lugar mais íntimo que tem numa casa. Nós brasileiros aqui temos salas, mas a impressão que a gente tem é que a gente às vezes gosta mais de cozinha do que sala. Então Jesus chama Pedro ali para a sua cozinha, para tomar um cafezinho do bule de Jesus, para bater um papo com ele e com os seus discípulos. E eu penso que o coração de Pedro nessa hora está temeroso. Eu particularmente esperaria tudo de Jesus, menos realmente ali uma restauração espiritual. Verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia. Tinha 153 peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. A partir do verso 15, nós não vamos ler todo o texto por uma questão de tempo. A gente vai ver que agora, depois de comer, passou um tempo. Fica imaginando a cabeça de Pedro, o coração de Pedro comer com Jesus, dividir ali o pão, o peixe com seus discípulos. E aí Jesus não vai falar, não. Imagina a ansiedade de Pedro naquele momento, e até um certo momento, a gente não sabe em que configuração, mas a gente percebe que Jesus agora está convidando Pedro a conversar com ele. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. A segunda vez, Jesus pergunta de novo para Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. A terceira vez, Jesus pergunta. E Pedro se entristece com aquela pergunta. E Jesus fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ou melhor, Pedro diz a Jesus, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E qual é a resposta de Jesus nas 3 perguntas que ele faz? Cara, se você me ama, eu não vou entrar aqui no mérito da interpretação, do grego, enfim, eu vou aqui apenas me ater à resposta de Jesus. Pedro, se você me ama, então faz aquilo que eu pedi que você tem que fazer. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Não foi para isso que eu te chamei? Toma conta das pessoas que eu te dei. Eu penso que Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, cara, abre os olhos, eu não chamei você para pescar, eu não chamei você para pensar em voltar atrás, eu não chamei você para considerar a possibilidade de você fazer da sua vida os seus planos pessoais. Você, meu filho, eu escolhi você para essa determinada função. Então, para de bobeira, para de criancice, para de infantilidade, Pedro. Tira esse biquinho da cara. Tira essa cara de que, eu pequei contra os céus e contra a terra, o que vai ser de mim? E para com isso. E acorda para a vida. Seja de fato agora um homem espiritual e não um menino. Para de ficar aí sendo movimentado por sopro de qualquer vento, Pedro. Eu chamei você para o ministério. Eu chamei para que você exerça os seus dons. E o dom de Pedro era dom de pastor. O dom de Pedro era dom de cuidar daqueles seus discípulos. Mas a aplicação primária para o texto é para Pedro. É lógico. Mas a aplicação secundária certamente é para o meu coração e para o seu coração.
Eu penso pela fé que Deus capacitou você, que Deus te deu dons, que Deus te deu talento. Então você não pode, por conta das dificuldades que você passa na vida, por conta, talvez, das decepções que você mesmo já causou para Jesus, e por conta desse momento de grande dificuldade que você está passando fechado em casa, você não pode considerar em deixar para trás aquilo que Jesus Cristo pediu para que você fizesse. Você não pode se acostumar a ficar em casa. Você não pode se acostumar a consumir lives. Você não pode acreditar que a vida cristã, na sua plenitude, é isso que você está produzindo e é isso que eu estou produzindo. Deus ainda quer muito mais de nós. Vai chegar um momento em que as nossas igrejas elas vão voltar a ser abertas. Nós vamos não só continuar sendo igreja de casa da forma com que nós estamos fazendo, mas nós vamos também ser igreja nos templos. Nós priorizamos não só os pequenos movimentos, mas os grandes movimentos também. Então eu espero você lá. Quando essa pandemia acabar, quando nós tivermos segurança de voltarmos a ter os nossos cultos públicos, espero você na Igreja Batista Central Itaquera se você é membro de lá. E se você é membro de outra igreja, seja fiel à sua igreja, porque o teu pastor está te esperando lá. Ele precisa de você para que você, juntamente com ele, continue construindo o ministério que ele te deu. Seja você que canta, seja você que manipula o som, manipula o multimídia, seja você que faz limpeza, seja você que preenche planilha de Excel, que trabalha com números, seja qual for o trabalho que Deus te deu. Faça aquilo que Deus quer que você faça, porque Deus espera que você apacente as ovelhas que Ele te deu para apacentar. De alguma forma, você tem aí o seu braço pastoral. De alguma forma, as pessoas devem ser abençoadas pela tua vida. Então não conjecture diante das dificuldades que possivelmente você esteja passando, não conjecture pescar. Lembre, aquela pesca natural não faz mais parte da sua vida. Jesus chamou você para ser pescador de homens. Um pouco mais adiante, a gente vai perceber que Pedro está conversando com Jesus e ele pergunta para Jesus o seguinte, aqui no verso 20, eu vou aqui no verso 20. Pedro voltou-se e viu que o seu discípulo, a quem Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram, Senhor, quem te irá trair? Verso 21. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Então, durante essa conversa retirada com Jesus, Pedro olha para João e ainda a gente percebe que existe problema ali no coração de Pedro com relação a João, que é o famoso ciúminho. É o famoso ciúminho. É aquele ciúminho santo, entre aspas, né, de crente para crente. Tá, Senhor, tudo bem, eu entendi o que vai acontecer. O Senhor está dizendo que o Senhor vai ser glorificado a partir da minha morte. Eu entendi que o meu destino é a morte, eu vou ser sua testemunha. Legal, mas e o outro? E Jesus diz o seguinte para Pedro, Pedro, verso 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, Pedro, cresça e me segue. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, não se preocupe com a vida dos outros. Não se preocupe com a vida dos outros. A vida dos outros eu tomo conta. Cumpra o papel pelo qual eu chamei para você cumprir. Me segue, Pedro. A minha conversa aqui é contigo agora. A minha conversa não é com o João. Então, minha conversa não é com o seu pastor. A minha conversa não é com o seu diácono. A minha conversa não é com a liderança da equipe de louvor que você está participando. A minha conversa não é com aquele discípulo que fica te apurrinhando todo mês. A minha conversa é contigo, cara. Quanto a você, me segue. O resto eu vou dar um jeito dentro do tempo que eu quero. Me segue, Pedro. Estou aqui tratando com você. Pare de desenvolver ciúme para as pessoas. Ah, mas e o outro? Você vai passar a mão na cabeça do outro lá, Jesus, e eu vou tomar a cruz? É isso que o Senhor quer de mim? Ele vai ficar aí pagando de bonitinho e eu vou ser crucificado. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Pare de se preocupar com os outros. Então,
Se você está considerando aí, por algum motivo, dentro do seu possível desânimo, largar esse negócio de ministério e jogar tudo para cima, pare de ficar se comparando com as pessoas. Pare de ficar medindo a sua altura com a altura dos outros. Jesus tem um plano para cada um e ele certamente tem um plano na sua vida, como ele tinha um plano para Pedro. Qual era o plano para Pedro? Pedro, apacenta minhas ovelhas e você vai ser crucificado, você vai ser morto para gloriar o meu nome. Então, você precisa glorificar o nome de Jesus Cristo e largar o que as pessoas estão dizendo de você, o que as pessoas acham de você, as dificuldades que as pessoas às vezes colocam na sua vida. O que importa para você é que você siga Jesus. É isso que Jesus quer para a sua vida. Que você seja consolado por Deus, assim como esse texto consola o meu coração. Eu não me canso de pregar sobre ele, porque eu penso que, além de todas as coisas, é um texto pastoral, é um texto que consola o coração daqueles que estão na batalha, mas também, certamente, de alguma forma, todos nós que somos salvos em Cristo, nós somos pastores, somos cuidadores de pessoas, estando ela ao nosso alcance ou não ao nosso alcance. Mas o que importa para nós é que a gente olhe para a seguinte característica de Pedro. Primeira coisa, Pedro não era aquele cara totalmente certinho, dentro dos padrões humanos que a gente acreditava que uma pessoa podia ser chamada por Jesus Cristo. Pedro era um pecador. E a história dele na Bíblia, mesmo depois, após a sua conversão, mostra isso. Pedro errou muito com Jesus. Pedro errou muito com seus discípulos. Então a gente precisa aprender isso. Nós precisamos também aprender com Pedro e de reconhecer quem nós somos. Nós não somos os seres, não somos os ungidãos de Deus, aquelas pessoas que não erram, nós não somos aquelas pessoas que damos a última palavra, nós não somos aquelas pessoas infalíveis. Crente não é infalível, crente falha, assim como Pedro falhou. E aí a gente precisa lembrar que, apesar das nossas falhas, Jesus nos chama de filhos. Apesar das nossas falhas, a graça de Deus está sobre nós. Nós precisamos lembrar que pescar não é mais uma alternativa para as ovelhas de Jesus Cristo. Que pescar os peixes naturais não é mais uma função para a igreja de Jesus Cristo. A nossa tarefa é mais nobre. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós estávamos fazendo. Nós precisamos ficar onde nós estamos, pescando pessoas para Jesus. Não é pescar em aquário dos outros, né? Não é fazer com que o teu ministério cresça ou a tua igreja cresça através do trânsito religioso, mas é pescar homens, pessoas que de fato carecem da graça de Jesus Cristo, que estão lá fora nesse momento, esperando que alguém vá até eles e fale do amor de Jesus Cristo. Então, não considere voltar às velhas práticas, não considere voltar a pescar peixes naturais. Você precisa entender que o seu chamado é para pescar homens. E quanto aos outros, os outros ministérios, as outras pessoas, quanto aos outros, aquelas pessoas da sua família, deixa que Deus conta. Deixa que Deus dá conta. O que importa para você é seguir Jesus, é fazer aquilo que Pedro fez. E para terminar, lembro que esse Pedro, que era um gatinho, ele se torna agora uma fera, um leão que ruge e ruge alto. Agora ele é batizado com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Agora ele vai pregar, 3.000 pessoas se arrependem. A pregação, que pregação que nós hoje vemos, que 3 pessoas se arrependeram e se entregaram a Jesus, sem contar as mulheres e as crianças. Só com Pedro que a gente vê isso. Pedro, ele um dos maiores pregadores bíblicos. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 pessoas se convertem. Pedro agora ele vai preso, Pedro agora é chamado diante de um sinédrio. Aquele Pedro que negou Jesus lá na fogueirinha, agora ele está um monstro, ele está um leão. Agora Pedro está o bichão. Agora Pedro diz ao sinédrio o seguinte: olha, aquele Jesus, o Messias, o Cristo anunciado no profeta Isaías, vocês mataram esse Jesus. E aí o sinédrio diz para Pedro o seguinte: Pedro, a gente vai liberar você aqui,
tá tendo um tumulto aí fora, mas faz um favor pra gente, para de pregar sobre o evangelho. Pedro falou, vocês estão não entenderam a minha mensagem, né? Eu sei que vocês são autoridade na minha vida, mas eu não posso negar agora de falar de Jesus. Julguem vocês agora se eu preciso obedecer os homens ou obedeço ao meu chamado. Pedro agora ele está disposto a morrer por Cristo. Agora Pedro ele vai escrever primeira e segunda carta dele. Agora Pedro ele é um erudito, uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo de Deus para escrever coisas profundas para nós. E a gente sabe o legado que Pedro deixa para nós. Inclusive, segundo a tradição, a gente vai perceber que alguns discípulos são mortos e Pedro é um deles. E ao ser crucificado, Pedro corajosamente, ele diz o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu mestre. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Segundo a tradição, assim aconteceu a morte de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Que Deus abençoe a sua vida. Não olhe para trás, siga em frente. Beijo no coração. Agora a Tatá tem a palavra. Oi, gente! Hoje a gente tem pedido pela Aline. Ela pede para que Deus continue abençoando a vida dela e o emprego dela. E ela agradece que nasceu a priminha dela, é a filha da tia Elaine dela. E ela pede para que Deus continue abençoando a neném e a família. A Rose pede oração por seu pai, pela sua família e pelo Oswaldo, que é um conhecido dela que vai operar. A Glória agradeceu as orações porque a dor dela na lombar que ela estava semana passada já melhorou. A Isabela, sobrinha do Nelson, que ela tá passando por problemas psicológicos, então pra gente estar orando por ela. Orar pelo senhor Carlos, sogro de uma amiga da Celinha, que está na UTI entubado com Covid. Ele está numa situação muito grave. Pedido de oração por Leonardo Galvão, que é um jovem que vive nas ruas, e ele pediu pra gente estar orando. A Lelete pede pela família e continua orando pelos irmãos da IBCI, e continua orando pelo país e pelos profissionais da saúde. Amém. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse culto, Deus. Obrigado por todos que estão aqui com nós, reunidos assistindo, Deus, mesmo que distante. O Senhor conseguiu nos reunir para fazer esse culto, Deus. Peço que o Senhor esteja com o coração de cada um, com cada pedido aqui feito. O Senhor conhece o desejo de cada um. Se alguém não fez o pedido, Deus, que o Senhor esteja com essas pessoas e que o Senhor realize a sua vontade sobre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fixa ali, pode fixar no fiozinho. Vamos cantar Ioá. E depois do nosso cântico, nós estamos então com uma oração silenciosa encerrando o nosso culto. Gostou da oração silenciosa, né? Faz tempo que você não ouvia, né? Com uma oração silenciosa, nós estamos então encerrando o nosso culto. Amém? Grato por tudo o que tenho.
abençoe sua vida. Terça-feira nós temos o nosso estudo. Beijo no coração.